Que presentão maravilhoso que nós recebemos. Eu não sei como está o coração de vocês, mas o meu está ardendo. O meu está ardendo. Hoje estamos aqui, 4. Um pequenininho ali, 5 homens. Então, estamos levando de lavada. Eu estou contando ele para a gente pelo menos ter um númerozinho maior, né? Em nome de Jesus, aí nossa igreja está linda hoje. Parabéns a todas vocês, mamães. Parabéns em nome de Jesus Cristo. Que o amor do Pai possa refletir nas vossas vidas. Que vocês possam criar muitos filhos, embora talvez não filhos gerados no vosso ventre, mas filhos de coração. Porque mãe é mãe em qualquer sentido, mãe é mãe em qualquer momento. Tudo aquilo que a Raíssa falou ali, que foi lindo. Eu brinquei com ela lá atrás, faltou ela dizer mãe de pet, né? Hoje tá assim, mãe de pet. Mas o amor de mãe não tem fronteiras, não tem limites. O amor de uma mãe, ela é capaz de amar tanto um animalzinho, de uma forma muito poderosa, como amar até um senhor de idade. Enfim, ela consegue gerir o seu amor de uma forma muito soberana e muito maravilhosa. E eu confesso que todas as vezes que eu peço para alguém orar por mim, eu peço para que as mamães orem por mim, porque o amor de uma mãe é diferente. A oração de uma mãe, ela é diferente. A oração de uma mãe, ela tem poder. Poder na oração de uma mãe. Poder na oração de uma mãe. Mães, não deixem de orar pelos seus filhos. Não cessem de orar pelos seus filhos, embora talvez você até pense, eu não sei orar, mas ore com o seu coração. Com aquilo que o seu coração mandar, ore da forma que você puder. Ore, porque nosso Deus, ele tem algo especial com as mamães. Ele tem algo diferente e especial com as mulheres em si e especial com as mamães que têm essa capacidade de amar. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Então hoje é um culto de ceia, um culto em que nós vamos ter comunhão com Jesus. Mas antes disso, eu queria falar um pouco a respeito da campanha que nós estamos fazendo. Hoje é o 6º domingo. Quem lembra? Estamos falando sobre dia de Pentecostes, né? Descida de Pentecostes, que depois da Páscoa, 7 domingos depois da Páscoa, é a festa de Pentecostes do judaísmo. Como nós não somos judeus, como nossa fé, o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo, então nós apenas estamos falando sobre Pentecostes porque foi o dia que o Espírito Santo desceu na terra. E se hoje nós somos capazes de amar, é porque o Espírito Santo desceu na terra. A palavra de Deus fala que no momento em que Deus retirar a sua igreja e que o Espírito Santo de Deus subir junto, o amor acaba. E naqueles dias nós não vamos falar sobre isso hoje, nem é tempo para isso, mas para você ter uma ideia de como será a falta de amor na terra naqueles dias, vai ser assim, nega Jesus. Não vou negar, arranca o braço do filho dele. Então, sem o Espírito Santo, não tem amor. A Bíblia diz que se nós somos capazes de amar, é porque primeiro nós fomos amados. Amados pelo Pai. Amados por aquele que nos ama, que nos gerou, que nos criou, que nos formou. Amados por aquele que já sabia as maravilhas que nós estaríamos vivendo hoje aqui nesse lugar. Embora dias difíceis, dias nebulosos, dias terríveis no nosso estado, nós vamos orar pelo nosso estado hoje. Nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação em prol das vítimas de tudo aquilo que nós estamos vivendo, mas nós temos que avançar. E avançar é conhecer Jesus. Avançar é conhecer o Espírito Santo e tudo aquilo que ele pode fazer por nós e em nós. E eu separei. Claro que a gente pode falar de outras maneiras, de outras formas, mas eu procurei ser um pouco didático hoje para falar em 5 formas. Eu não gosto muito dessas receitinhas de bolo, tá? A vida cristã, ela é muito mais que isso, mas para que a gente possa
ter uma rápida ideia de como buscar, de como viver isso, eu separei 5 pontos que a gente pode viver, que a gente tem condições de viver e aprender para ser cheio do Espírito Santo. A semana passada, no ano passado, quem lembra? Nós falamos de Estevão, um dos primeiros diáconos formados e foi o primeiro mártir da igreja. Então falamos acerca de Estevão, e a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e na sua vida existia poder e muitos prodígios que Deus operava através dele, aonde quer que ele estivesse. Então nós vemos o Espírito Santo agindo de ponta a ponta na Bíblia, nas nossas vidas. Todas as vezes que nós vemos algo e somos tocados, quando você lê a palavra e é tocado, quando você escuta um louvor e aquele louvor toca o seu coração, é o Espírito Santo falando com você. Todas as vezes que nós estamos orando e você é tocado e você sente um temor de Deus, não medo, mas um temor de Deus, quando você sente a presença, quando você sente que você pode fazer mais, quando você se sente muitas vezes em oração amado, acolhido, tendo a certeza de que a sua oração foi ouvida, é o Espírito Santo tocando na sua vida. E é Ele que está aqui essa noite, é Ele que manifesta Jesus Cristo nas nossas vidas, e é através dele que nós podemos viver tudo aquilo que a Bíblia nos garante viver, nos promete viver. É através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Depois, no final, depois da ceia, nós vamos orar pelas mamães. Amém? E aí depois, então, nós vamos levantar um clamor pelo nosso estado. E eu quero lembrá-los, tá? Nós somos um ponto de arrecadação e distribuição. Tá bom? Alimentos, roupas, cobertores, fraldas, absorvente, amados, meias. A gente focou muito em roupas e as pessoas estão precisando de meias. Mas, por favor, se você for doar uma meia, doe uma meia a qual você usaria. Porque chegou algumas meias furadas aqui que, olha, só Jesus. Eu falei para dona Lourdes, não, a gente vai comprar meia nova, bota essas fora. Meia furada que eu não usaria uma meia daquela. Então, o que está acontecendo agora não é uma oportunidade de você limpar o seu guarda-roupa e botar algumas coisas fora. Não, é o momento de ajudar pessoas com aquilo que as pessoas poderiam usar. Tá bom? Não se esqueça que depois que isso tudo passar, essas pessoas vão usar essas roupas para ir trabalhar no próximo dia. Quando passar toda essa questão da água muito cheia, quando baixar o nível da água, as pessoas estiverem voltando para os seus lares, nós vamos fazer um BRIC solidário. A pessoa vai falar, eu tenho um fogão aqui para doar. Aí nós vamos dar um jeito de pegar o fogão e levar para alguém. Eu tenho uma cama. Então nós vamos estar fazendo esse tipo de trabalho, tá bom? Mas isso é para daqui a alguns dias ainda, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glórias a Deus. Pode abrir em nome de Jesus, se você trouxe a palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em algumas traduções fala, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, no vinho em que há brigas, no vinho em que há toda sorte de coisas ruins. Não falando do vinho aqui, mas falando da embriaguez, do beber. Então, ele fala, não embriaguem-se porque isso será ruim para vocês, mas sejam o quê? Cheios do Espírito Santo. Sejam cheios de Deus. Busquem a Deus. Então eu separei alguns 5 pontos aqui, alguns versículos bíblicos para a gente estar lendo. Você não precisa estar abrindo. E a gente vai falar um pouquinho a respeito, tá bom? Glórias a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. E o primeiro ponto que eu elenquei aqui para que a gente possa alcançar Deus, buscar Deus e nos encher do Espírito Santo é um desejo sincero em nosso coração. É uma busca sincera, é um desejo de querer. Sabe quando você decide por algo? Quando você anseia, quando você quer algo? Hoje eu tive uma situação que quando a gente quer muito alguma coisa, até sem querer a gente faz, né? Teve uma pessoa hoje aí que disse que queria tanto uma coisa que comprei sem querer. Cliquei aqui sem querer e comprei. Quando a gente quer muito, até sem querer, a gente consegue, né? Então, isso é legal, queridos, mas... Então, o primeiro... Não foi a pastora. Não foi a pastora.
Até nesse sentido, o meu desejo de comprar, e principalmente equipamentos eletrônicos, é muito maior que o dela. Às vezes a gente bota uma coisa na cabeça e a gente quer tanto aquilo e começa a arrumar subterfúgios para adquirir aquilo. Eu queria comprar um microfone diferente para fazer as lives, eu tinha um velho que não cabia no meu telefone, aí eu falei, vou vender esse aqui para poder comprar o outro. Então a gente dá um jeito, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito de fazer aquilo que a gente quer. Então, claro que eu usei. É assim que eu tô longe de ser Jesus, mas era assim que Jesus ensinava, com parábolas da vida real. Então, aqui fala um desejo sincero, tá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O que isso significa? O que é você ter fome de alguma coisa, sede de alguma coisa? Você nunca viu um guri, um piá jogando futebol? Já viu, né? Já viu. Às vezes você passa por alguém e aí tem 3, 4 caras brabo e aquele só com a bola. Como é que a gente chama ele? De fominha. O cara é fominha, ele não passa a bola pra ninguém, ele quer jogar sozinho, só ele quer andar, só ele quer jogar, só ele quer brincar. E assim com todas as coisas. Eu conheço pessoas que são fominhas por culto. Não pode ver um culto que já estão indo. Eu tenho um pastor amigo nosso que ele pode estar dormindo, ele deitou para dormir. Se você ligar para ele, o pastor pode vir pregar, ele levanta e vai pregar. Ele nunca diz não, ele é fominha por culto. Então, nós temos que ser fominhas por Deus. Pela busca ao Espírito Santo, por tentar viver essa vida para ser cheio dele, para que a nossa vida não tenha tanta contenda com a palavra que nós lemos, mas tenha muita presença, amor, muita graça, muita misericórdia, que da nossa vida flua o poder, flua o amor do Pai, flua aquilo que nós somos cheios. Ninguém pode dar aquilo que não tem, amados. Se você me pedir R$1.000 hoje, eu vou dizer para você, desculpa, eu não tenho. Se me pedir 5, talvez eu... Brincadeira. Mas ninguém pode dar o que não tem. Às vezes nós temos dificuldade, principalmente com os nossos pais. E principalmente porque os nossos pais às vezes são grossos com a gente. A gente não tem como dar o que não tem. É por isso que a Bíblia manda que nós venhamos a fazer. Olha, tenha fome e sede. Do quê? Do Senhor, da sua presença, do seu amor, da sua graça, da sua palavra, para que eu possa transmitir isso aqui para a igreja, para vocês, para minha família, para os meus amigos, no meu trabalho, no futebol, onde quer que eu ande, eu venha transmitir aquilo que eu me encho. Se eu passar o dia inteiro assistindo porcaria na televisão, o que é que eu vou ter para passar para alguém? Porcaria. Porcaria. E a nossa vida é assim. Nós temos que ser práticos na nossa vida. O que eu quero ser, fazer, transmitir, é disso que eu vou me encher. É disso que eu vou me encher. É como uma carreira, você almeja alcançar uma carreira, você vai se empenhar naquilo, você vai estudar aquilo, você vai se esforçar para conhecer aquele assunto. E nós, o que melhor do que nos encher de Deus da sua palavra? O que melhor? E a sua palavra fala em Mateus 5:6. Tenham fome e tenham sede, porque estes serão saciados. Serão saciados. Em outro versículo, a Bíblia fala: aquele que pede, recebe. O que busca, alcança. Aquele que bate na porta, ela se abre. Então Deus está ali para fornecer para nós tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Basta que nós tenhamos vontade, fome, sede dele. Existe um louvor, existe uma canção que ele foi cantada a primeira vez por uma mulher, se eu não me engano, em 1720 e poucos, uma francesa, num grande avivamento mundial que teve na França. E a oração dela é aquele louvor que nós ouvimos. Fere o meu coração com uma fome por ti. Fere o meu coração com sede de ti. Não fere, né? Você me entende, né? Mas crie uma necessidade em mim de te buscar.
cria uma necessidade em mim de te adorar. Uma coisa é certo, queridos, é certo. Nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que nós adoramos. Você pode escrever isso. Escrever isso. Basta nós ver os adolescentes, os jovens. Se eles têm, vamos lá, e a palavra, entenda a minha palavra, uma adoração por uma banda, eles vão se vestir como tal. Se eles amam um artista, eles vão pintar o seu cabelo igual aquele artista. Se eles gostam de ver, eles gostam de um jogador de futebol, eles vão fazer o corte daquele jogador de futebol. Porque o ser humano é assim, a nossa vida é assim na prática. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos, que nós buscamos, que nós tentamos ver, que nós tentamos ser. O segundo ponto é a oração constante. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. E aqui eu falo isso sempre, você deve ter ouvido isso milhares de vezes. A palavra de Deus não está falando para que nós venhamos a estar com os nossos joelhos no chão, 24 horas por dia, orando sem cessar. Não é sobre isso, embora seria maravilhoso se pudéssemos, né? Seria maravilhoso se conseguíssemos. Porque nós precisamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros aqui. Ah, meu Deus, é maravilhoso, eu vou orar. Gente, fala sério. Fala sério, se a gente quiser ter uma vida de oração, um esforço danado. Um esforço danado para ter uma vida de oração. Quem costuma ficar, não, eu amo. Inclusive, ontem eu fiquei 1h30 só em oração. E tão bom que é, eu adoro os meus joelhos doendo, meu Deus. É um esforço danado para manter o assim. Mas então, a Bíblia, ela nos recomenda orar sem cessar, no sentido de estar conectado com Deus. De ver as coisas como Deus vê. De buscar as coisas dele. Eu não posso estar orando neste momento, eu vou botar um louvor na minha casa. Eu vou ouvir um louvor, eu vou me conectar com Deus através daquele louvor. Eu vou talvez fazendo as minhas coisas, dirigindo meu carro. Eu sou um homem que lava a louça às vezes, tá? Lavando a louça. Porque às vezes a gente fala isso, tá falando que só porque tem mulher. Não, não é isso, tá? Eu lavo louça, eu varro casa, às vezes. Oh, glória. Eu sei cozinhar bem, muito bem, tá? Às vezes sim. Hoje eu ainda recebi uma reclamação. Quantos dias faz para não lavar a louça? Vou lavar a semana ainda. Mas eu posso, enquanto estou lavando a louça, enquanto estou dirigindo meu carro, enquanto estou no meu trabalho, enquanto estou indo no mercado, sei lá, a vida comum. Eu posso me lembrar de alguém e falar: Deus, em nome de Jesus, abençoa aquela pessoa. Isso é estar conectado, isso é estar orando sem cessar. Como está a motivação do coração? É o nosso coração conectado com Deus, é o nosso coração ligado com Deus. É isso que nos faz estar sempre com Ele, orando sem cessar, conforme o apóstolo Paulo fala. É dessa forma. Então esse é o segundo ponto para ser cheio do Espírito Santo. O primeiro é querer muito. Querer muito e buscar isso. Ter sede dele. Deus, eu quero. Então, Senhor, como eu quero, eu vou fazer jejuns. Eu vou fazer orações. Eu vou suplicar na tua presença. O segundo ponto é orar sem cessar, estar conectado. Buscar sempre fazer. Eu vou caminhar. Por que eu não vou caminhar ouvindo de repente uma pregação, ouvindo um louvor ou alguma coisa que vá me ligar com Deus, alguma coisa legal? Vou ler a Bíblia. Por que não? Por que não? Porque às vezes você pode perguntar: pastor, por que isso? Para que fazer isso? Por que isso? Eu respondo a pergunta: por que não fazer isso? Por que não ter uma vida uma vida ligada ao Pai? Por que não ter uma vida cristã, uma vida verdadeira? Por que não buscar a Deus? Por que não querer a presença do Espírito Santo? O 3 é o estudo da Bíblia, estudo da palavra. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura ela é divinamente inspirada e útil para ensinar, repreender, corrigir e para instruir na justiça. Você quer conhecer a Deus?
Qual é a fonte histórica e científica? Sim, científica. A ciência hoje comprova a Bíblia. A arqueologia comprova a Bíblia. A arqueologia comprova a Bíblia e os livros de história, a história do povo judeu, por Flávio Joséfo, é tido como uma arte científica. Comprova também a Bíblia. A astrologia comprova a Bíblia. O que descobriram alguns anos atrás, a palavra de Deus já falava há 4.000 anos, 2, 3.000 anos atrás. Então, por que não ler a Bíblia? Porque essa é a pergunta. Por que não? Não, é para que eu quero? Mas por que não? Se faz tão bem. Se vai me edificar, se vai me trazer conhecimento. Por que não? Mas não tem o tempo. Você não consegue ler um versículo, gastar 45 segundos do seu dia lendo um versículo. Sabe? São coisas que nos é necessário para ter uma vida melhor, uma vida na presença, uma vida para buscar a Deus, uma vida para melhorar a nossa vida. Ficou até redundante essa frase. Ter uma vida para melhorar a nossa vida. Ficou até estranho isso. Mas é a verdade. É a verdade. Eu quero uma vida melhor? Por que não ler a Bíblia? Entende? Então, são perguntas que nós podemos fazer de lá para cá e daqui para lá também. Quanto tempo eu gasto com isso? Você sabe que o seu telefone depõe contra você? Não tenho tempo, pastor. O seu celular depõe contra você. Existe um aplicativo no telefone que abre quanto tempo você gasta em cada aplicativo. E eu tenho certeza, no meu também é assim. Vai estar lá, 2 horas e pouca de Instagram, 2 horas e pouca de Facebook, 2 horas e pouca de YouTube. Então, se puxar na semana, então, é uma vergonha. E a gente não tem tempo para fazer aquilo que nos é necessário, que vai nos edificar, que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa família. Queridos, olha a lindeza, essa palavra nem existe, mas eu não vejo outra palavra para usar aqui em relação a essas meninas cantando aqui para vocês. A lindeza disso. De novo, essa palavra nem existe, eu criei agora. É o dicionário Rodrigues. A lindeza que foi essas meninas cantando aqui na célula da Irmã Rosa. Ah, para que eu vou mandar meus filhos para lá? Por que não mandar? Por que não mandar? Se elas estão aprendendo aquilo que é bom. Se eles estão aprendendo aquilo que vai trazer elas numa vida reta. Não estou falando que em outros lugares vai aprender bobagem. Embora eu sei e você sabe também que sim, que os meus filhos, nós não falamos palavrão aqui em casa, eles conhecem todos. Uma vez nós estávamos vendo um filme aqui, começou umas cenas que eu não gostava, eu fui passar. E a Raíssa era criança ainda, ela era bem criança, inocente. Ah, por que o senhor está passando, pai? Porque eu não quero que tu veja isso, filha. Tá, mas eu já sei isso aí tudo, porque eu aprendi no colégio. E eu fiquei constrangido do lado da minha filha novinha, que já sabia tudo, porque aprendeu no colégio. Sabe? Então, o estudo da palavra. Põe seus filhos, eles aprenderam a ler, põe a eles a ler um versículo por dia. Vai gerar amor neles. Vai gerar amor, vai gerar retidão, vai gerar uma vida melhor. Uma vida melhor. O quarto item seria a comunhão. Viver em comunhão. 1 João 1, versículos 6 e 7, que diz assim: mas, se andarmos como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse eu tive dificuldade. Você já escreveu algo que você quase não conseguiu ler? Esse eu tive dificuldade de ler, tive que meio que adivinhar aqui. Então, comunhão uns com os outros. Se nós mantivermos comunhão aqui, o Espírito Santo vai brilhar nas nossas vidas.
Vai brilhar. E aí, eu conheço várias pessoas que dizem assim, mas por que eu tenho que ir à igreja? Eu posso explicar vários e vários motivos aqui para você que você deveria estar aqui. Ou em outra igreja, mas você deveria estar em uma igreja. Vários e vários motivos. A educação dos seus filhos, criar eles uma vida melhor, conhecer melhor a Deus, conhecer outras pessoas, viver em comunhão, como é bom viver em comunidade, se ajudar, se amar. Quando o nosso culto termina aqui, as pessoas que já nos visitaram sabem. Ninguém quer ir embora quase. Nós ficamos aqui conversando, nos abraçando, nos amando. Porque viver em comunidade é assim. E o Senhor nos recomenda que venhamos a viver em comunidade. Ah, pastor, mas eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso ir numa igreja. Não, queridos. Você é o templo do Espírito Santo, mas isso aqui não é um templo. Isso aqui são 4 paredes. Ah, pois é, então não preciso ir. Precisa, porque a igreja só é igreja quando está reunida. A Bíblia diz que nós somos o templo onde o Espírito Santo habita. Nós nos tornamos igreja quando estamos reunidos. Então somos a igreja viva do Senhor. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso quando ele diz que nós somos um membro do corpo. Se esse membro sai fora do corpo, o que acontece com a sua mão se você arrancar ela? O que acontece com o seu pé se você arrancar ela? O que acontece com o seu dedo se você arrancar ele? Todo o seu corpo vai sofrer e o seu dedo morre. Então fazemos parte de um corpo e que se sairmos do corpo, vamos morrer. É lógico, querido, não me entenda mal, não estou falando que você vai morrer fisicamente, mas espiritualmente, provavelmente. Provavelmente. Eu não conheço ninguém que consiga ficar 1 ano afastado da igreja que não volte aos velhos hábitos. Não conheço ninguém que fique afastado da igreja e era uma mulher de oração, era um homem de oração, e depois de 1 ano continue sendo fora da igreja, porque espiritualmente sucumbiu. E a gente teria vários outros motivos pelos quais viver em comunidade, viver em comunhão, estar juntos, um com o outro, ajudando, andando ombro a ombro, lado a lado, espalhando o amor do céu, espalhando a presença e o amor de Deus. Vários e vários motivos. Aqui nós temos vários exemplos de pessoas que vieram nos conhecer. Vou ir ver como é, né, irmã Adelaide? Vou lá ver como é. O Adelaide não sai daqui mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós... Amém. Nem vai. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, isso é viver em... Graças ao Senhor Jesus, que impulsionou a Rosa para te trazer. Em nome de Cristo. Mas a vida é assim em comunidade. Precisa de algo, pastor, precisamos de alguma coisa. Nós vamos lá e vamos ajudar, vamos se juntar, vamos contribuir. É assim que funciona a vida em comum, queridos. E é isso que Jesus quis dizer. Os apóstolos sabiam da importância. Logo nos primeiros capítulos do livro de Atos, diz lá. Você lembra do milagre à Porta Formosa? Do coxo que estava lá? Pois é. O que Pedro e João estavam fazendo? Indo ao templo para a oração da hora nona. Se Jesus não quisesse que esses caras estivessem numa igreja, os primeiros apóstolos não iriam. O apóstolo Paulo não teria fundado 54 igrejas por onde passou. Vida em comunhão. Comunidade é importante para que a gente se mantenha firme e forte. É por isso que nós temos que andar junto, viver junto. Você não conhece, você vê, por exemplo, quando vai aquela manada de bichos na África, por exemplo, de um ponto a outro. Os leões vão comendo quem? Os que vão ficando pelo caminho sozinhos. Os que estão em grupo têm força. E esse é o sentido de andar em comunidade, em grupo. É por isso que aqui a palavra de Deus fala, comunhão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o quinto ponto e último, não quero me estender, não sei que horas são agora. O quinto ponto e último
9:5 já. É obediência. João 14:15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o que ele quis dizer? Se vocês me amam, vocês vão fazer aquilo que eu estou pedindo para vocês fazerem. Não é assim? Não é isso que a gente fala para os nossos filhos também? Quando eles estão um pouco rebeldes, a gente acha o quê? Que eles já não nos amam mais. Quem aqui já teve crise de filho não ter amor por nós? Quem? Então, quando eles são obedientes, a gente diz: esse me ama. E assim é com Deus. Quando nós fazemos aquilo que Ele nos pede. Quando nós ajudamos o nosso próximo. Quando nós andamos conforme Ele nos pediu. Quando nós deixamos de fazer algumas coisas para manter a presença dele perto de nós. O apóstolo Paulo fala: não entristeceis, cuidem para não entristecer o Espírito Santo. Cuidem para não extinguir o Espírito Santo de dentro de vocês. Cuidem. O que ele está falando? Tem alguns lugares que vocês não devem entrar. Tem algumas coisas que vocês não devem fazer. Tem algumas coisas que vocês não devem ver, ou escutar, ou viver. Para quê? Para manter a comunhão com o Pai e a comunhão entre nós mesmos. Obediência. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, depois desses 5 pontos que nós podemos fazer para buscar a presença de Deus, para atrair o Espírito Santo para nós vamos orar. Vamos orar e vamos falar com Ele. Falar: Deus, em qual desses eu não estou me encaixando? Se você não tem vontade de se encaixar em algum desses, você fala: Deus, me ajuda. Me mostra se é verdade o que esse cara aí está falando. Esse cara com essa barba estranha aí que está sem fazer alguns dias. Me mostra, fala comigo. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Coloque de pé.